Assim diz a palavra do Senhor no Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Irmãos, este salmo de Davi, ele trata aqui a respeito de algo que parecia ser para ele algo muito do seu dia a dia. Quando ele fala aqui a respeito de pastor Davi, antes de ser ungido rei de Israel, ele era pastor de ovelhas. Então, Davi, ele tinha, assim, uma familiaridade com esta questão muito grande. E ele, inclusive, além de saber todas as necessidades que as ovelhas tinham, Davi também ele via os perigos que as ovelhas tinham. Por exemplo, ele mesmo, quando vai enfrentar ali, antes de enfrentar o gigante Golias, ele se apresenta ao rei Saul e, inclusive, fala que o Senhor tinha livrado um urso e um leão. Ele tinha lutado contra eles e tinha vencido. Ele chegou a tirar uma ovelha da boca deles. Então, assim, Davi ele tem uma familiaridade muito grande com relação a este assunto. E, inclusive, o salmo, baseado em algumas questões deste salmo, por exemplo, como o versículo de número 5, ele poderia dar uma ideia de que Davi, quando ele escreve esse salmo, Davi ainda não tinha sido rei ainda. Poderia até ter sido ungido como rei ali por Samuel, mas ele ainda não tinha tomado posse do reino. Ele provavelmente ainda estava fugindo ainda de Saul nas suas, vamos dizer assim, nas dificuldades que ele teve com Saul. E neste salmo, então, irmãos, nós vemos também Davi, então, ele fazendo uma declaração de fé. Nós vemos isso no versículo de número 1. Nós vemos aqui Davi, ele falando a respeito da sua própria experiência, a experiência com este pastor, do versículo de número 2 até o versículo de número 4. Nós também vemos aqui, por exemplo, um pedido dele, versículo de número 5, e vemos também a esperança dele, versículo de número 6, e tudo isso relacionado ao grande pastor. E aqui, irmãos, então, eu gostaria de trazer como tema desta mensagem o nosso grande alimentador. Talvez você olhe assim e fale, mas por que alimentador? Quando nós vemos aqui, ele diz que o Senhor é o meu pastor. Ele não está relacionando aqui o Senhor como mais um dos pastores. Ele está falando aqui principalmente a respeito do Senhor ser aquele que o alimenta. A palavra pastor aqui, ela pode ser muito bem traduzida por aquele que alimenta. Aquele que alimenta. E como aqui é um verbo, inclusive, ele é um verbo que está no particípio, ele tem uma conotação de substantivar, inclusive quando fala pastor, ele está substantivando, né, o verbo pastorear. E ele pode ser traduzido também como aquele que alimenta, o alimentador. Então, quando ele fala o Senhor, e aqui ele usa a palavra Yahvé, né, Yahvé, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será, ele diz então que ele é o seu alimentador. E a ideia dessa palavra alimentador é aquele que supre a necessidade.
principalmente supre a necessidade mais vital do homem. Irmãos, nós podemos até fazer jejum, nós podemos, dependendo da situação, dependendo do lugar que estivermos, dependendo de se acontecer catástrofes e, por exemplo, destruir colheitas e mais colheitas, até passarmos fome até. Mas nós não conseguimos ficar muito tempo sem comer. Houve lá nos Estados Unidos sempre aparecem vários hereges lá, né? E um deles lá colocou que uma das coisas que eles tinham que fazer era pegar e jejuar como Cristo os 40 dias. Né? E ele colocou isso para a igreja e no que aconteceu? Várias pessoas morreram no decorrer do jejum dos 40 dias. E inclusive ele mesmo. Né? Inclusive o próprio herege morre, né, baseado nisso. Ou seja, o alimento ele é vital. E quando falamos a respeito, por exemplo, de jejum, não é o assunto, mas a ideia do jejum é, Senhor, o Senhor é mais importante para mim do que aquilo que é vital para manter a minha existência. Então, o Senhor, quando ele fala que o Senhor é o meu alimentador, o Senhor é aquele que me mantém vivo. O Senhor é aquele que sustenta a minha vida. Né? E aqui, quando ele fala isso, que o Senhor é aquele que o sustenta, e pelo fato dele ter essa fé, pelo fato dele crer e ver a respeito do poder de Deus, a respeito do governo de Deus, da soberania de Deus, ele pode concluir dizendo que, sendo o Senhor, de fato, o meu alimentador, o meu pastor, de fato, nada vai me faltar. E aqui, irmãos, quando nós vemos sobre a respeito desse pastor, na progressão que nós chamamos da revelação, nós vemos a culminação dessa palavra pastor, ela chegando em Cristo. Nós vemos, por exemplo, lá em João, capítulo de número 10, Jesus falando que ele era de fato o bom pastor. Lá em João, capítulo de número 10, nós encontramos Jesus ele falando sobre isso. Versículo de número 11, ele vai dizer, eu sou o bom pastor. Versículo de número 14 de João, capítulo de número 10, ele diz, eu sou o bom pastor. E não apenas ele diz que ele é o bom pastor, mas pelo fato dele ser, ele mostra e prova o porquê ele é o bom pastor. Versículo de número 27, ele diz aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Quando Davi ele pega e vai falar a respeito da sua experiência, de certa forma, o leão ou o urso arrebatou a sua ovelha. Por alguns instantes ele foi e reaveu a sua ovelha. Ele reaveu. Mas aqui Cristo é diferente. Ele diz que nada pode arrebatar das suas mãos. Ou seja, não é o diabo, não é a pessoa, não é ninguém. Ninguém poderá arrebatar das mãos deste bom pastor, deste que é o alimentador, deste que é o sustentador da nossa vida. Não há como ninguém retirar das nossas mãos, das mãos dele. E, inclusive, ele diz aqui, versículo de número 18, ninguém a tira de mim, no sentido que ele está falando da sua própria vida. Ele não está falando da ovelha, ele está falando da sua própria vida. Ele mostrando aqui que é um pastor que dá realmente a vida pelas suas ovelhas. Não é simplesmente um pastor que, quando ele vê a ovelha correndo perigo, e se há perigo por parte dele também, é melhor que a ovelha perca a vida do que eu. Ele não é assim. Jesus Cristo não é aquele pastor que deixa a sua ovelha em perigo. Ele, além de não deixar em perigo, ele dá a sua própria vida para manter o seu aprisco. E, principalmente, manter o seu aprisco puro. Ele diz aqui, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou.
Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Falando aqui sobre a questão da sua vida. E também, irmãos, nesse aspecto, como o próprio pastor, nós vemos aqui em João, capítulo de número 6, de que ele não é simplesmente um pastor que leva para que as ovelhas comam grama, como diz ali. A ideia da Escritura que é no sentido tanto, não apenas sacrificial, mas também no sentido relacional. Ele é aquele que tem um relacionamento estreito com as suas ovelhas. Olha o que nós vemos em João, capítulo de número 6, quando ele vai nesse aspecto dizendo que ele não é apenas aquele que dá o alimento para sustentar a nossa vida aqui. Ele é aquele que nos dá o alimento para nos conceder vida eterna, para nos conceder a real vida. Olha o que diz aqui João, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 51. Ele vai dizer aqui: eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então aqui nós vemos que Jesus Cristo ele não está simplesmente relacionando com ceia, mas ele está relacionando a respeito com a intimidade que aqueles teriam com ele, as suas ovelhas teriam com ele. Irmãos, a Jesus aqui, quando ele vai falar lá também sobre a questão do bom pastor, ele está falando: eu conheço as minhas ovelhas. As minhas ovelhas me conhecem. Ele é um pastor que alimenta com a sua própria vida. Ele foi aquele que morreu numa cruz para que nós tivéssemos vida. Ele deu o seu precioso sangue. Ele deu a sua carne ali. Foi traspassado para que nós tivéssemos vida. Irmãos, não existe nenhum outro que poderia fazer isso. Não existe nenhum outro. É apenas Cristo Jesus. E aqui então, Davi, ele faz essa declaração que o Senhor é o seu alimentador, é aquele que o sustenta. Mas também ele aqui, do versículo de número 2 até o versículo de número 4, ele vai relatar aqui a respeito da própria experiência que ele teve com o Senhor. Ele vai dizer: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Olha que interessante, ele vai usar aqui duas conotações aqui com relação à questão do descanso. Olha só, versículo de número 2 ele fala repousar, final do versículo ele vai falar em descanso. Ele é o único que pode nos dar descanso. Descanso, irmãos, não apenas da questão das nossas fadigas, mas principalmente das nossas fadigas espirituais. A gente muitas vezes pensa que Deus, ele quando vai falar de descanso, é descanso com relação ao meu trabalho. Não é simplesmente a questão do trabalho, mas é o nosso descanso espiritual. Irmãos, o que adianta nós termos, por exemplo, um descanso do trabalho rotineiro que temos, mas nós vivermos afadigados com tantas dificuldades? Aqui ele pode levar principalmente a essa questão da paz que nós podemos ter somente em Cristo Jesus. A paz, ela é fruto do Espírito. Ela não é a questão de uma ausência de guerra, ou ausência de dificuldades, ou ausência de conflitos. Ela é algo que provém somente do Senhor. Somente o Espírito Santo ele pode nos conceder. Aqui, ele nos faz descansar, ele nos faz repousar. E ele diz aqui o versículo de número 3, refrigera minha alma. Olha que interessante, versículo de número 2, ele dá muito bem a entender com relação a um pastor que está de fato apacentando uma ovelha. Mas refrigerar a alma não é algo que se faz com ovelhas. Ovelhas, inclusive, não têm alma. Aqui, quando ele fala então sobre a questão de refrigera-me a alma,
Irmãos, a palavra aqui no grego, ela pode dar uma ideia de retornar. Só que retornar não é... Quando nós olhamos retornar, é algo que soa estranho, mas ela também pode ser traduzida para restaurar. Ele é aquele que nos restaura. O Senhor é aquele que restaura a nossa alma. A ideia, então, que mais encaixaria aqui não era nem no sentido de retornar, mas é de restaurar. Nós podemos ver até em Bíblias de estudo, ele vai falar muito sobre restaurar. Mas a palavra aqui que mais encaixaria não é nem restaurar, é nesse sentido de retornar, quer dizer. Muitos aí vão falar em retornar, mas a ideia principal aqui é de restaurar, de renovar. Ele é o único que pode fazer isso. Ele é o único que pode realmente renovar a nossa alma. Irmãos, a palavra de Deus, ela é muito clara em dizer, Jesus falando que nesse mundo nós teríamos aflições. Ele diz, mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. Ele não diz que esse mundo aqui ia ser um mar de rosas para nós. Ele inclusive diz, aquele que quer viver piedosamente será perseguido. Ele diz que o mundo vos odeia. Ele não diz que nossa vida aqui ia ser um pedacinho do céu. As pessoas têm hora que acham que esse mundo, Senhor, aqui é o céu. Irmãos, é porque não tem a mínima noção do que é céu. Não tem a mínima noção. Tem gente que quer fixar os pés aqui achando que aqui é o céu. Ou não tem a mínima ideia do que seja o céu. Ele é o único, irmãos, que pode realmente restaurar aquilo que é tão necessário nas nossas vidas. Nós vemos Davi em vários salmos, ele tratando com o Senhor, até parece em alguns momentos de forma depressiva que ele estava, em momentos de tanta angústia, mas ele experimentava o Senhor renovando a sua vida a todo instante. Ele colocava diante do Senhor as suas petições. O Senhor conhecia as suas necessidades, conhecia aquilo que ele estava passando, mas ele colocava. Ele expunha claramente ao Senhor a respeito daquilo que ele precisa, daquilo que estava passando no seu coração, apesar do Senhor saber. Isso é relacionamento, irmãos. Irmãos, através desse relacionamento, Deus ele pode, de fato, estar renovando e restaurando a nossa alma. Nós passamos por momentos difíceis neste mundo aqui. Seja questão familiar, seja questão de injustiças, seja tantas outras coisas. Mas é só esse pastor que é o alimentador, não apenas da nossa vida aqui, mas da nossa alma. Ele é aquele que pode restaurar, ele é aquele que pode renovar a nossa alma. E ele diz aqui também, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. A ideia dessa palavra vereda é como se fosse aquelas picadas que, por exemplo, no meio da mata, que você vê direitinho que tem aquele caminhozinho ali. Não sei se os irmãos já perceberam também, quando você olha aquelas trilhas de formiga, por exemplo, fica bem claro que aquilo ali é uma trilha de formiga. Quando ele fala de vereda é nesse sentido. É um lugar para se caminhar. E quando ele fala sobre justiça aqui, a ideia é de retidão. Ou seja, é o caminho da retidão. Ele nos conduz no caminho da retidão. Nós temos condições, irmãos, através daquilo que Cristo fez na nossa vida, da regeneração que ocorreu através do Espírito Santo, que fez com que nós, que éramos mortos, nos tornássemos a ter vida espiritual. Éramos mortos espiritualmente. Ele nos deu nova vida, fez com que nascêssemos de novo. Ele nos dá total condição de caminharmos, de trilharmos pela retidão. Ele é aquele que nos mostra a retidão e nos dá condições para trilharmos nesta retidão.
E aí, diante disso, irmãos, ele vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E vale da sombra da morte não tem a ver só com um momento assim em que há a questão de correr risco de vida ou risco de morte, né? Que ninguém corre o risco de viver. As pessoas correm o risco de morrer, né? Ninguém corre o risco de viver. Então, quando fala corre o risco de vida, opa, que bom, né? Que ele corre o risco de viver, né? Agora, correr o risco de morrer é problema, né? Então, aqui não está relacionado apenas a isso, mas também essa palavra aqui, quando ele fala vale da sombra da morte, a ideia dela também tem a ver com as nossas, com dificuldades. Ela também tem a ver com isso. Não só com momentos de correr risco de morte, mas também com as grandes dificuldades da nossa vida. Momentos de grandes tribulações, momentos de profunda tribulação. Isso aqui também pode dizer a respeito desse vale da morte. E quando Davi, ele fala a respeito disso, quanto Davi andou pelo vale da morte. Por quanto Davi, a todo instante, enquanto ele era perseguido por Saul, ele estava talvez trilhando ali o vale da sombra da morte. Ele olha assim e fala, Senhor, eu estou no vale da sombra da morte. Eu estou caminhando lá. Mas é interessante, irmãos, que ele fala aqui, ainda que eu ande. Ainda que eu ande. Ele não fala aqui que está andando a todo instante. Ele aqui está, quando ele fala ainda que eu ande, é no sentido mais hipotético. É mais hipotético. Mas algo que mostra a confiança que ele tinha. Principalmente nas experiências que ele tinha com Deus. Ele fala ainda que, como diz aí os jovens, ainda que a casa caia, ainda que a casa esteja caindo, eu não vou ter medo nenhum. Ele diz aqui, não temerei mal nenhum. Mas, irmãos, quando ele fala que não tem medo, não é a questão do mero otimismo. Não é no sentido que fala, pode jogar que eu mato no peito. Eu sou bom o suficiente ou eu sou forte o suficiente para enfrentar as circunstâncias. Eu enfrentar a grande tribulação ou qualquer coisa, eu mato no peito. Não é isso. Ele diz, quando ele fala a respeito disso, irmãos, não é uma soberba que ele está colocando. O que ele está trazendo aqui, a conotação é a sua confiança no Senhor. Ele diz, Senhor, eu não preciso ter medo nenhum. Mas qual é o motivo que eu não preciso ter medo nenhum? É porque eu estou sem noção das coisas? É porque eu não consigo perceber as coisas direito? Não. É porque o Senhor está comigo. Ele diz, eu não vou ter medo nenhum, mesmo que seja tamanha tribulação. Irmãos, não é fácil passar por tribulação. Não é fácil estar no meio dela. Depois que passou, a gente pode falar, foi tranquilo. Mas quando você está passando, parece a pior coisa do mundo. Mas ele diz aqui, irmãos, no meio dela, eu não vou temer, eu não vou abalar. E a ideia aqui é de abalar, temer no sentido, não é de ter medo apenas, é no sentido de ser abalado, ser tirado do lugar. É esse o sentido do temerei, que não é simplesmente medo. Ele diz, porque tu estás comigo. Oh, irmãos, quando nós olhamos, por exemplo, para Jesus Cristo, ele vai dizer a respeito que estaria conosco até a consumação do século. Irmãos, tem hora que nos falta fé em alguns aspectos. A gente fala assim, Senhor, eu confio no Senhor, mas parece que eu confio no Senhor desconfiando. Confie no Senhor. Não seja abalado quando você passar por dificuldades. Confie no Senhor. Ele vai estar contigo. Ele diz aqui, o teu bordão, o teu cajado é aquele que me consola. É aquele que está ali me fortalecendo. Oh, irmãos, o Senhor Jesus, Ele está sempre do nosso lado. Sempre do nosso lado. Nós podemos, nos momentos de dificuldades, nós andar juntamente com Cristo. Mas tem hora que parece que estamos numa cegueira que nós não enxergamos.
Nós não nos apropriamos da verdade de Cristo, das verdades que a Escritura ela vai falar a respeito. Nós não somos abandonados. Nós não somos deixados para caminhar sozinhos. A ovelha e Davi, ele tinha isso muito claro para ele. A ovelha ela tem uma visão muito ruim. Se a ovelha ela não está próxima das outras ovelhas, se a ovelha não está próxima do seu pastor, ela está perdidíssima. Ela está numa situação bem ruim. Ah, irmão, e tem hora que quando nós olhamos para a realidade das coisas, principalmente a realidade muitas vezes na igreja, é de que as pessoas quando têm problemas, têm dificuldades, parece que estão andando no vale da sombra da morte, ela se sente sozinha, como se Cristo não estivesse próximo dela, e aí ela se isola mais ainda. Ela se isola mais ainda. Não é assim, irmãos, que a Escritura nos ensina a vencer as dificuldades. Não é com isolamento. Não é sem fé em Cristo, mas é se apropriando dessas verdades. Ah, meu amado, o Senhor, de fato, é o alimentador da sua vida. Você reconhece isso. Você reconhece que Ele é aquele que sustenta a sua vida. Não apenas a sua vida física, mas a sua vida espiritual. Você tem experiências com Ele, como Davi aqui teve. Experiências com o Senhor. Você tem experiências com Cristo. Você é aquele que realmente o Senhor ele tem dado descanso, tem colocado paz no seu coração. Ele é aquele que tem renovado a sua alma dia após dia, tem restaurado a sua alma. Ele é aquele que realmente está do seu lado. Você crê que Ele está do seu lado nos momentos mais difíceis da sua vida. É aquele que jamais te abandona. Você tem fé nisso, irmão. Você se aproprie disso. Se você não se apropria ainda, passe a apropriar. Passe a apropriar disso. Creia nas verdades que a Escritura ela nos revela. Jamais nós poderemos ser arrebatados das mãos deste Cristo. Ele, de fato, é o bom pastor. Ele, de fato, é o alimentador da nossa vida. Irmãos, nós vimos hoje aqui a respeito de que o Senhor, principalmente o Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que o nosso alimentador. Ele é aquele que, de fato, Ele não vai deixar faltar nada em nossa vida. E a ideia, quando Ele fala que não vai deixar nada faltar na nossa vida, não é na ideia da prosperidade. Não é na ideia da prosperidade. É naquilo que é essencial e principalmente espiritual. Porque as coisas deste mundo se passarão. As coisas deste mundo passarão. E Ele é aquele, irmãos, que nos dá condições de termos experiências com Ele, como diz aqui do versículo de número 2 até o versículo de número 4. Que Deus derrame assim, irmãos, graça sem medida, venha nos fortalecer mais e mais neste Cristo e que venhamos a nos apropriar, termos mais e mais experiências gloriosas com Ele, isso para a glória do nosso Deus.